Jornal da Manhã e as eleições 2022. E agora já mantemos contato, né, com o nosso comentarista político, o Piara Bosque, que já está conectado conosco. Piara, bom dia para você, excelente semana. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Uma boa semana para todos nós. O Piara, algo especial que te chamou a atenção nos resultados das urnas? Sim, algo me chamou muita atenção, que é a questão, a gente já previa que a questão geográfica ia fazer muita diferença na eleição nacional, né, Fernando? Que o Nordeste daria uma vitória muito consagradora para o Lula, que os estados do Sul e Sudeste seriam vantagens de Bolsonaro e que se travaria uma disputa voto a voto em Minas Gerais, que poderia fazer a diferença, e foi exatamente o que aconteceu, né? A gente viu que os estados do Nordeste compensaram em muita coisa. Por exemplo, a Bahia sozinha conseguiu neutralizar a vantagem de Bolsonaro em São Paulo, para ver o peso que tem esse voto, e em Minas reproduziu o Brasil, né? Bolsonaro liderou a maior parte da apuração e no final teve uma leve virada. O Lula ficou um pouco na frente em Minas Gerais e isso desenhou esse mapa. Ok, mas numa eleição tão apertada, uma eleição com 2.100.000 votos de diferença, que dá menos de 1% do eleitorado, os detalhes fazem muita diferença. Então eu fui olhar aqui no Sul, o reduto principal do bolsonarismo, se não faltou voto aqui para Jair Bolsonaro, e eu fiquei com essa sensação, sabe por quê? Porque quando tu compara com a eleição passada, com a disputa de Bolsonaro e Haddad, nos 3 estados do Sul, em relação a Bolsonaro e Lula, o PT conseguiu tirar 1,5 milhão de votos de diferença em relação à eleição passada. Ou seja, os votos que faltaram para o Bolsonaro vencer a eleição, embora o bolsonarista pode estar reclamando da votação do Nordeste ou de outros lugares, estavam aqui. Houve um aumento no eleitorado no Sul, somando os 3 estados, de 1.453.000 eleitores, votos válidos a mais em relação ao segundo turno da eleição passada. E o Bolsonaro perdeu votos. Ele teve menos votos do que teve em 2018. Ele teve 143.000 votos a menos. O PT, quando se compara Haddad com Lula, teve 1.597.000 votos a mais no Sul, nos 3 estados do Sul. Aqui em Santa Catarina foi muito semelhante. Aqui em Santa Catarina, o Bolsonaro, dos 3 estados do Sul, foi o único estado em que, numericamente, Bolsonaro ganhou votos nesses 4 anos. Mas ele ganhou 81.000 votos. E o Lula, em relação a Haddad, ganhou 411.000 votos. A gente derrubou a diferença que tinha aqui, a diferença muito grande, mas a diferença em 2018 foi de 2 milhões de votos e agora caiu para casa de 1.300.000. Ou seja, a lição de casa o bolsonarismo não fez tanto aqui. Tinha aquela expectativa, inclusive a gente falou muito nas últimas semanas da campanha do bolsonarista de reduzir a abstenção em Santa Catarina, e em lugares onde ele tinha vantagem, na ideia de que esse voto ia ajudar a compensar outras regiões, teria sim, mas na prática o que a gente viu foi que o eleitorado aumentou bastante, o voto válido aumentou bastante, mas esse voto a mais não foi para o Bolsonaro, foi para o Lula e ajudou a reduzir a diferença. Então, na hora de culpar o outro estado, é bom olhar o que faltou fazer aqui em casa. Falando em casa, Piara, vamos comentar um pouquinho sobre Santa Catarina, e eu queria que você traduzisse para o ouvinte da Jovem Pan, região de Joinville. Novo governador confirmado, o que era esperado se confirmou. Jorginho Melo. Qual é o principal desafio de Jorginho Melo no centro administrativo a partir de agora, hein? O Jorginho Melo confirmou, o segundo turno em Santa Catarina é quase protocolar, né? A vitória do PT em Santa Catarina era ir ao segundo turno, e esses números que eu mostrei da recuperação de votos do PT mostram como era importante para o PT ter um nome em Santa Catarina que espichasse o horário eleitoral aqui. Mas a vitória estava definida desde o princípio da corrida para Jorginho Melo. Não tinha como num estado em que mais de 60% dos eleitores estava disposto a eleger Bolsonaro, votar ao mesmo tempo em um candidato do PT.
Então a eleição blocou, Jorginho Melo teve se preocupando apenas em não errar, em conduzir bem seu segundo turno. Agora é que vem o grande desafio. Primeiro ele realiza um sonho, né? Um sonho, o Jorginho nunca escondeu que tinha um sonho de ser governador, que era muito forte para ele isso. Ele tem uma longa carreira política, 4 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, senador da República, e que sempre soube aproveitar bem as brechas da política. Ele nunca foi alguém assim, o grande protagonista na política de Santa Catarina. Ele foi virando, ele foi conseguindo espaço, conseguindo aproveitar qualquer momento que aparecesse para isso. E ele estava no lugar certo na hora certa. Agora, o grande desafio dele e o exemplo do governador Carlos Moisés é muito forte nisso, é manter a lealdade desse eleitor que é bolsonarista e que elegeu ele por tabela, elegeu ele por ser aliado do Bolsonaro. E esse eleitor mostrou que não tolera a deslealdade, considera que Moisés se afastou de Bolsonaro e deu o troco na urna. E agora o Jorginho Melo tem um desafio que é muito importante. Ele tem que manter a lealdade com o bolsonarismo, porque é de onde vinham os votos que levaram ele para o governo, e ao mesmo tempo construir uma relação institucional com o governo de Lula no Palácio do Planalto que não ofenda esse eleitor. Criar uma relação institucional, porque é importante para Santa Catarina ter diálogo com Brasília, sem parecer que está aderindo ao governo do PT. Isso vai ser um desafio que vai exigir muita habilidade política e a habilidade que ele tem. Vamos ver como é que ele vai conduzir isso aí. Ele falou que o secretariado ele só começa a anunciar a partir de 1º de dezembro, então a gente vai ter um mês de bastante especulação pela frente. Então, Fernando, Marcos. O Piara, novo governador confirmado, né? Você comentou aí da questão dos desafios, mas eu te pergunto o seguinte: qual que é a expectativa do relacionamento entre os poderes, né, do Estado e nacional? O Jorginho disse, né, que será aí um governador de diálogo. É essa a tendência, então, mesmo com o governo do presidente Lula agora? O perfil do Jorginho Melo é um perfil de diálogo, é um político que se fez no parlamento, né? O Jorginho nunca foi prefeito, o Jorginho não foi secretário de Estado, o Jorginho foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Ele cresceu politicamente na convivência, tanto que ele tem uma relação muito boa, por exemplo, com o Décio Lima, adversário dele. O Décio Lima telefonou para ele, admitindo a derrota, desejando um bom governo. No debate trocaram brincadeiras, inclusive a gente teve um debate aqui no segundo turno entre o Jorginho e o Décio que não teve um pedido de direito de resposta. Então, embora eles fossem os representantes da polarização nacional, que é bem raivosa, eles pessoalmente não tinham isso, e o Jorginho não tem isso. Então, o Jorginho é uma pessoa que vai poder conversar. Então, eu acredito que ele tem condições de criar, ele tem canais para criar uma relação institucional republicana, em que ele vai ser um governador de um partido de oposição que representa um Estado que a maioria ampla deu seus votos contra o presidente eleito Lula, mas ele vai conseguir ter um diálogo mínimo. E aí eu já falei em outros momentos, o Luiz Henrique fez oposição a Lula e foi adversário em diversas eleições, o que não impediu de que fossem construídas soluções para o Estado, como por exemplo a incorporação do BES, que é o Banco do Brasil, que era uma pendenga que se arrastava e que o Estado precisava equacionar, e isso foi equacionado no momento em que o PT e o Luiz Henrique não conversavam aqui no Estado e pouco conversavam em Brasília, mas os canais foram criados porque era um interesse do país e de Santa Catarina. Então, nesses momentos, eu acredito que vai haver conversa. O Piara, para a gente finalizar, aproveitando tua participação e conversando com o ouvinte da Jovem Pan, região de Joinville, falando em bolsonarismo, e aí, Bolsonaro se fortalece mesmo com a derrota para voltar daqui 4 anos, ou por enquanto é uma pergunta sem resposta, é muito cedo ainda? Não, é muito cedo, tem que ver como é que ele vai reagir. Ele ainda nem se manifestou, né, sobre a derrota de ontem. Ele sai forte em termos de que ele não tinha um partido do tamanho do bolsonarismo. Ele tem. O PL é o maior partido da Câmara dos Deputados, é o maior partido do Senado. Ele conseguiu eleger governadores aliados. Ele tem um partido que conquistou São Paulo, né? Não é do Republicanos, mas não é do PL, é do Republicanos, mas Tarcísio de Freitas é um grande aliado, teve uma boa vitória em São Paulo. Então, o grupo político do Bolsonaro sai muito forte da eleição. O Lula vai ter um governo com uma oposição que ele nunca teve, porque a oposição que ele enfrentou nos governos dele foi do PSDB, que nunca soube muito fazer oposição em plano federal.
Então, não é uma terra arrasada para o bolsonarismo, não. Foi uma derrota na disputa para a presidência, uma seleção muito apertada, mas a grande força política na base hoje continua sendo o PL e o bolsonarismo. Tem que ver como é que isso vai se construir. Se o próprio Bolsonaro vai encarnar a candidatura daqui a 4 anos, se vai ser a vez de Romeu Zema de Minas ou do próprio Tarcísio depois de um primeiro mandato em São Paulo, isso é uma construção que vai levar tempo. Tem que ver como é que... Mas ele tem por onde ser, ele continua sendo e vai continuar sendo o grande nome da oposição desse governo Lula que surge agora. Valeu, Piara. Grande abraço para você. Continua aí acompanhando, né, toda essa situação. E amanhã, a partir das 7 horas da manhã, você está convidado a voltar conosco aqui no Jornal da Manhã para fazer a sua análise, o seu comentário. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Um grande abraço. Haja água, haja ponte. Valeu.